Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de PDSA. Na aula de hoje a gente vai falar da segunda etapa do ciclo PDSA, que é a etapa do do. Tá? Do em português significa fazer. Então, essa é a etapa onde a gente vai colocar a mão na massa mesmo, né? Onde a gente vai executar todo aquele planejamento que a gente gastou um tempão, que a gente fez bem detalhado e bonitinho, em prática, tá? Nessa etapa do do, onde você vai colocar em ação as coisas, é interessante que você preste atenção em alguns pontos, né? O primeiro deles é a avaliação do sistema de medição. Então é interessante que você certifique que o equipamento ou o método que você está utilizando para captar os dados ele seja válido, ou seja, que ele gere dados confiáveis, né? Dentro da minha página aqui na Udemy, eu tenho um curso de Minitab, né? No curso de Minitab a gente desenvolve, a gente aprende algumas técnicas estatísticas que vão ajudar a gente a verificar se o sistema de medição que a gente está utilizando, ele é confiável, tá? É interessante a gente pensar no sistema de medição porque ele vai ser o responsável por entregar os dados que a gente vai avaliar para definir se a proposta que a gente fez, se a hipótese que a gente fez, ela é válida ou não. Então, se você não está conseguindo gerar dados confiáveis, toda a sua análise ela vai por água abaixo. Tá? Então, é importante que você avalie o seu sistema de medição e garanta que ele seja e que ele esteja gerando dados confiáveis, tá? Porque senão toda etapa de execução, toda etapa de estudo, né, ou seja, as etapas subsequentes do ciclo PDSA, elas vão se tornar inválidas, tá? E é interessante também que você preste atenção na sua equipe, né? Então a equipe tem que estar bem engajada, por isso que é importante a gente fazer um planejamento muito bem detalhado, muito bem estruturado, né? Que a equipe tenha o objetivo do ciclo PDSA bem claro na cabeça, né? E é interessante também que se você for fazer alguma coisa que você nunca fez ainda, que a equipe nunca tenha feito, é interessante que você treine a equipe previamente, né, para evitar erros. Isso você pode fazer na etapa de execução e registrar na etapa de planejamento, tá? Outra coisa, né? Se você fez um planejamento bem detalhado, bem pensado, é interessante aqui que você respeite os prazos estabelecidos na etapa de planejamento, né? Então, na etapa de planejamento é onde você vai olhar o todo, né? E vai avaliar quanto tempo você tem disponível, quanto tempo é necessário para executar aquele ciclo. Então, respeitar os prazos é fundamental. É claro, se você tiver algum contratempo durante o percurso, registre esse contratempo, né? Se certifique de que esse contratempo ele não invalide os dados coletados, por exemplo. Tá? E a outra coisa que você tem que fazer é, né, registrar e monitorar constantemente os indicadores que foram escolhidos na etapa de planejamento, né, e os responsáveis pelas atividades. Né? Então é interessante que você capte os dados constantemente, acompanhe esses dados. Né? É claro que a etapa que vem depois da parte do do, é a etapa que a gente vai detalhar mais, vai pensar mais no que os dados estão mostrando para a gente. Mas é interessante que você faça o acompanhamento desses dados constantemente e registre esses dados para que eles possam ser utilizados na etapa de study. Tá? E os responsáveis pelas atividades, eles têm que estar fazendo as atividades de forma a garantir o prazo, né, que foi estabelecido. Então é importante que, por exemplo, o líder aí do projeto, ele acompanhe os responsáveis, né, e deixem com que eles façam com que eles respeitem os prazos, tá? E é importante também que na etapa de ação você dê recompensas, né, para a sua equipe. É importante não só cobrar os responsáveis, né, mas é importante principalmente você recompensar a equipe pelo trabalho bem feito. Tá? Então o feedback é uma arma muito poderosa dentro dessa fase de execução. Tá bom? Então essa foi a aula de execução, uma aula bem breve. Na próxima aula a gente vai avaliar e vai entender através de um exemplo como que a gente coloca isso em prática. Tá bom? Vejo você lá. Tchau, tchau.